Vamos agora ver o gabarito, então, do exercício mobiliador a pontes, que é o orçamento para o comércio. Então, depois de lido o enunciado, no enunciado a gente traz a história da mobiliadora Pontes, que é um mobiliador em Juiz de Fora e que vai abrir uma filial em Bicas. Você lê lá direitinho todo o enunciado e agora nós vamos ver a resolução. Preste atenção que cada demonstrativo tem um motivo. Lembrando que para o orçamento, todas as informações que nós vamos gerar em cada um dos demonstrativos têm uma função. Ou é para gerar o fluxo de caixa, ou é para gerar informações para a demonstração do resultado do exercício, ou é para gerar informações para o balanço patrimonial. Nota, então, a sequência lógica da resolução desse exercício. No demonstrativo 1, a gente faz a projeção da receita. Então, a gente pega do enunciado as vendas e disponibilizamos ali setembro, outubro, novembro e dezembro, qual que é a projeção da receita. Depois, no demonstrativo 2, vamos trabalhar o custo da mercadoria vendida. Como lá nas instruções, no enunciado, nós tínhamos que o lucro bruto médio é de 40%, o custo da mercadoria vendida representa 60% da receita. Então, você nota que nós calculamos aqui o custo da mercadoria vendida proporcional, então, à receita, 60% da receita, e aí calculamos, então, 60% da receita e calculamos o custo da mercadoria vendida. Demonstrativo 1, receita. Demonstrativo 2, custo da mercadoria vendida. No demonstrativo 3, trabalhamos, então, as despesas operacionais. Então, pegamos o salário, que é um fixo, disponibilizamos, então, de setembro a dezembro, a comissão de vendas calculada, então, em cima da receita, o percentual que está no enunciado em cima da receita, o aluguel é fixo e as outras despesas também é um percentual sobre a receita. E assim conseguimos elaborar as despesas em cada um dos meses. Note, demonstrativo 1, receita, demonstrativo 2, custo, demonstrativo 3, despesas. Logo, no demonstrativo 4, a gente já tem condição de trabalhar a demonstração do resultado do exercício. Então, do demonstrativo 1, está lá vendas, do demonstrativo 1, total das vendas do quadrimestre, está lá 3.850. Menos o custo da mercadoria vendida que nós calculamos no demonstrativo 2, 2.310. Chegamos no lucro bruto. Do lucro bruto tiramos o demonstrativo 3, que são as despesas, chegamos no lucro operacional. No enunciado diz que o imposto de renda da empresa é de 30%, calculamos 30% sobre o lucro operacional, chegamos ao lucro líquido. Então já sabemos que no trimestre vai dar um lucro de 677.950. Bom, vamos seguir porque agora eu ainda preciso gerar informações para fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Então vem aqui o orçamento do pagamento das despesas. Notem que é diferente. O orçamento 3 era o orçamento das despesas. Aqui é a forma do desembolso, como eu vou pagar as despesas, que era o orçamento do mês. Então eu tenho aqui o salário, que vão ser pagos 32 mil, ele é pago no mês seguinte. Então lembre, pegue as informações desde o balanço do período anterior para você começar setembro. Então pega lá salários a pagar, que está lá em agosto. Comissão de vendas é 5% da venda de agosto. Então, que vai ser paga só em setembro. Então tá ali, ó lá. 5% da venda de agosto, já coloquei detalhado dentro da célula para que na hora da correção você já saiba exatamente de onde vem esse valor. O aluguel tá lá 5 mil, que é fixo, e as outras despesas, que as despesas ela paga 50% num período e 50% no outro, então 50% à vista, 50% com 30 dias, então nós levamos em consideração. Veja em setembro, então, que nós temos ali 42, que é 18 mil mais 24, né? Que é o de agosto e de setembro. Então, com isso, é a forma de desembolso, é pagamento. Isso vai alimentar depois o nosso fluxo de caixa. No demonstrativo 6, nós entramos então com a compra. Ora, se eu estou vendendo, mensalmente eu tenho uma previsão de vendas, então eu preciso fazer compra de mercadoria. Então, como o custo da mercadoria vendida é 60%, então aqui também, na hora da compra, eu vou... E a política da empresa era comprar esse mês o que ia vender no mês seguinte. Note que ali em setembro eu estou com 60% do valor da venda de outubro, eu estou comprando em setembro para vender em outubro e assim por diante. Está tudo explicadinho dentro de cada uma das células.
Agora vamos trabalhar no demonstrativo 7 o orçamento do pagamento das mercadorias. A política de compra é uma coisa, eu compro esse mês o que eu vou vender no mês seguinte. Porém, o pagamento ele é feito com 30 e 60 dias. Eu compro esse mês e pago daí a 30 e 60 dias. 50% com 30, 50% com 60 dias. Então, notem ali que o que nós fizemos aqui? Colocamos ali na coluna todos os meses e em frente ao mês colocamos o valor da compra no mês. E depois, na planilha, vamos trabalhar a forma de pagamento de cada uma dessas compras. Então, agosto, como vamos comprar em agosto 480, e como é pago com 30 e 60, então colocamos 480 é a compra de agosto, que 240 vai ser pago em setembro, 240 vai ser pago em outubro. E assim por diante fizemos todos os meses. E quando a gente soma, então, a coluna, eu tenho o total de pagamento das mercadorias por mês. Vai alimentar também o nosso fluxo de caixa. Bom, aí depois no demonstrativo 8, que é o orçamento do contas a pagar, nós vamos trabalhar todas as informações relativas que eu compro esse mês, ou que é despesa desse mês, porém fica saldo de contas a pagar. Então, nessa planilha eu tenho ali fornecedores, eu tenho então agosto, 480 com 180. Então, agosto eu tenho ali o quanto que eu tenho de saldo de contas a pagar de agosto e setembro, porque o que eu comprei em agosto, eu tenho coisa que vai vencer só em setembro. Então, ali são valores de saldo de contas a pagar, tanto dos fornecedores, quanto salário, comissão e as outras despesas que são gastos do mês e que são pagos no mês seguinte. Então, aqui ao final de agosto, a pergunta para responder cada uma das colunas de cada um dos meses o que no final de agosto eu ainda estaria devendo a fornecedores, o que no final de agosto eu ainda estaria devendo dos salários, da comissão e de outras despesas. E estão os valores já informados aí conforme foi descrito no enunciado. Bom, no demonstrativo 9, nós temos o orçamento de recebimento das vendas. Aqui também nós fizemos o seguinte, colocamos todos os meses que nós estamos no período do orçamento, colocamos o valor da venda, das receitas, e aí colocamos como que nós iríamos, então, receber essa receita. Então, no caso da venda a política de venda da empresa, ela receberia 40% à vista, 30% com 30 dias e mais 30% com 60 dias. E é exatamente o que está demonstrado ali. Se você observar, então, a linha ali de setembro, nós temos ali vendas programadas para setembro, 800 mil. 40% de 800 mil é recebido, então, à vista, 320. Depois, 30% em outubro, mais 30% em novembro. Assim fizemos, então, com todos. Essa informação é fundamental. O saldo total de cada coluna alimenta também o nosso fluxo de caixa. Então, a receita, o impacto no fluxo de caixa é aqui do demonstrativo 9 que vai alimentar o fluxo de caixa. No demonstrativo 10, nós temos aqui o saldo de contas a receber. Quanto no final de cada mês eu teria a receber para frente? Então, note que ali em setembro eu coloquei a memória de cálculo. Então, o contas a receber no final de cada mês, então eu tenho ali, o que é o 180 que está em setembro? Representa 30% do mês anterior. Ou seja, o que eu vendi em agosto, eu recebi 40% em agosto e já recebi 30% em setembro. Como essa planilha é saldo de contas a receber, é o que no final de setembro teria a receber. Então, da venda de agosto, ainda tem 30% para receber em outubro. E da venda do mês de setembro, eu só recebi 40%, os 480 representa 60% da venda de setembro que ainda tem a receber para frente. Confundem muito esses dois demonstrativos, tanto o saldo de contas a receber, quanto o saldo de contas a pagar.
Toda vez que falar em saldo de contas a receber ou a pagar, o que no final daquele mês ainda teria a receber ou a pagar para frente. Aí, a partir daí, já temos todos os dados fundamentais para a gente trabalhar o fluxo de caixa. Notem que aqui, para vocês, eu coloquei no gabarito de onde vem cada informação. Então tem ali o saldo inicial, os 100 mil de setembro veio do balanço anterior. Depois, os recebimentos das vendas, a linha do recebimento vem do demonstrativo 9, que acabamos de fazer, você traz então o recebimento para cá. Depois vem, aí somou o saldo inicial mais os recebimentos e as disponibilidades. Vamos entrar agora nos gastos. Então eu tenho ali o pagamento das despesas que está no demonstrativo 5, é só copiar lá, colar aqui. Depois, pagamento das mercadorias, demonstrativo 7, copiou lá, colou aqui, tranquilo. E o pagamento dos terrenos, ou seja, como ele vai abrir uma filial em Bicas e vai comprar um terreno, aqui está a forma como ele vai pagar pela aquisição desse terreno, então está aqui também o pagamento, a saída de recursos. Total dos recursos, saldo inicial, mais os recebimentos, disponibilidades, menos os pagamentos, saldo final, e assim por diante se faz o fluxo de caixa. E agora, nós vamos fechar então o balanço patrimonial. Ora, do demonstrativo 11 do fluxo de caixa, acabamos de fazer, a gente pega então o saldo de caixa e bancos. Do demonstrativo 10, que é o contas a receber, o demonstrativo de contas a receber, a gente traz então contas a receber que eu tenho então no final do período. Que eu vou ter contas a receber no final de dezembro. Nas mercadorias que está ali, está ver abaixo, a mercadoria é o saldo de mercadoria que você comprou em dezembro, que você só vai vender em janeiro, mas lembre-se que o enunciado dizia que a empresa trabalha com um estoque mínimo de 600 mil reais. Então, se a gente pegar o estoque mínimo de 600 mil reais que ela mantém em estoque, mais o que ela comprou em dezembro para vender em janeiro, dá então 1.080.000. Ora, depois vem prédios e equipamentos, que está lá do balanço patrimonial, é só copiar e colar aqui. Depois, os terrenos, que aí é uma aquisição nova que a gente tem que levar em consideração aqui. Então, eu tenho o total do imobilizado, somamos o circulante com o não circulante, chegamos ao total do ativo. Muito bem. No passivo, então, nós temos ali, do demonstrativo 8, o saldo de contas a pagar a fornecedores. No demonstrativo 8 também, as despesas a pagar que estavam em abertos, que dá um total de 132 mil. E da nossa demonstração de resultado do exercício, o imposto de renda a pagar, que fica em aberto para ser pago no início do próximo período. Aí chegamos ao total do circulante. No não circulante, o capital social e mais o lucro obtido no demonstrativo 4, que aumenta o patrimônio líquido. E a gente precisa desse lucro estar aqui, para que a gente, então, feche total do ativo e total do passivo.